Imagine que você está prestes a ouvir uma das histórias mais estranhas e assustadoras que circulam pelo Brasil. Antes de começar, quero pedir uma coisa bem simples. Fica comigo até o final porque cada detalhe vai se conectar de um jeito que você não espera. E já aproveita e se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma história como essa, porque sempre trago mistérios brasileiros que quase ninguém tem coragem de contar. Então relaxa, coloca o fone de ouvido e vem comigo nessa jornada que vai te deixar sem dormir hoje. A história começa em uma cidade do interior de Minas Gerais, conhecida por suas ruas de pedra e casarões antigos. Quem passa por ali durante o dia vê apenas uma cidade tranquila, quase parada no tempo. Mas à noite, especialmente nas redondezas de uma construção abandonada, moradores evitam até mesmo passar perto. É a antiga escola municipal, fechada nos anos 80 após uma tragédia que até hoje ninguém explica direito. Reza a lenda que em 1983, um incêndio devastou parte da escola durante a madrugada. Oficialmente disseram que foi um curto-circuito, mas ninguém nunca entendeu por que havia tantos alunos no prédio naquele horário. O boato é que eles estavam ensaiando uma peça de teatro noturna, mas outros dizem que era um ritual estranho, organizado por uma professora recém-chegada de outra cidade. O fato é que 7 adolescentes morreram presos no auditório, e desde então, o prédio nunca mais foi o mesmo. Durante anos, pessoas que tentaram explorar a escola juram ter ouvido vozes, gritos abafados e até mesmo músicas infantis ecoando nos corredores destruídos. Um guarda noturno contratado para vigiar o local abandonou o posto depois de apenas 3 dias. Ele dizia que sempre à meia-noite via silhuetas de estudantes sentados nas carteiras, imóveis, encarando a lousa quebrada como se ainda estivessem presos no tempo. Mas a história fica ainda mais estranha quando um grupo de universitários resolveu investigar o local para produzir um documentário amador. Eles eram 5 jovens de jornalismo da capital que acreditavam que tudo não passava de folclore. Armados com câmeras e lanternas, entraram na escola à noite, mesmo sabendo dos avisos dos moradores. As filmagens mostram o início normal. Paredes com pichações, portas rangendo e móveis jogados. Mas em determinado momento, um deles aponta a câmera para o antigo auditório. O silêncio é cortado por um som abafado, como uma batida rítmica. Nenhum deles consegue identificar. Eles avançam, e é quando algo inacreditável acontece. As cadeiras do auditório começam a bater sozinhas contra o chão, uma após a outra, criando um barulho ensurdecedor. O pânico se instala e a câmera cai, registrando apenas pés correndo. 4 deles conseguiram sair, mas o 5º, chamado Henrique, desapareceu naquela noite. A polícia vasculhou o prédio por semanas e nunca encontrou o corpo. O mais intrigante é que a última gravação da câmera mostra Henrique parado no meio do auditório, olhando fixamente para o palco como se estivesse hipnotizado. Atrás dele, uma sombra alta e disforme surge por apenas alguns segundos, antes da imagem se perder em ruídos. Desde então, a escola ganhou fama nacional entre caçadores de lendas. Mas o que ninguém imaginava é que os próprios moradores tinham muito mais medo do que contavam. Segundo relatos, depois da tragédia de 83, algumas famílias juraram ver seus filhos acordarem durante a madrugada, falando frases em coro, repetindo versos da peça que nunca chegou a ser encenada. E mais, alguns jovens da cidade desapareceram ao longo dos anos, sempre em datas próximas ao aniversário do incêndio. Um detalhe perturbador liga todos esses sumiços. Em cada caso, a última vez que foram vistos foi nas proximidades da escola. As mães descrevem os filhos como entrando em uma espécie de transe, olhando fixamente para a direção do prédio, como se estivessem sendo chamados por algo invisível. Um padre local, conhecido por lidar com casos de possessão, chegou a realizar rituais de bênção no terreno. Porém, ele mesmo abandonou a missão após afirmar que sentiu uma força contrária, que o empurrava para fora do prédio enquanto rezava. Dizem que ele saiu de lá com o olhar perdido, repetindo que a escola tinha se tornado um altar de sacrifício.
Os 4 universitários que escaparam nunca mais foram os mesmos. 2 deles abandonaram o curso de jornalismo e se mudaram de cidade. A terceira, chamada Luana, passou a ter pesadelos constantes, onde via Henrique dentro da escola, sentado em uma carteira, sorrindo de forma estranha, como se tivesse se tornado parte do lugar. O último, Rafael, tentou vender as filmagens para programas de TV, mas desistiu quando percebeu que os arquivos sumiam misteriosamente de seus computadores. Era como se a gravação não quisesse ser exibida. Anos depois, um canal independente de investigação paranormal resolveu revisitar o caso. Equipados com tecnologia mais moderna, drones e sensores de movimento, eles entraram na escola buscando respostas para o desaparecimento de Henrique. A primeira noite foi relativamente tranquila, com apenas sons de passos ecoando sem fonte aparente. Mas na segunda noite, enquanto gravavam no auditório, um dos drones captou algo que deixou todos em choque. No vídeo, vê-se o palco vazio, mas na imagem térmica surgem várias silhuetas sentadas nas cadeiras. Não eram sólidas, mas calorosas, como se fossem corpos humanos invisíveis a olho nu. O mais assustador é que as silhuetas se levantam ao mesmo tempo e se viram para encarar a câmera. O drone cai e a filmagem termina ali. Nenhum dos investigadores conseguiu explicar o que aconteceu, e o material só foi publicado meses depois, editado e cheio de falhas. Nesse ponto começaram a surgir novas teorias. Uma delas dizia que os alunos mortos nunca haviam deixado o auditório, vivendo em uma espécie de repetição eterna da noite do incêndio. Outra teoria, ainda mais macabra, falava sobre a tal professora misteriosa que supostamente havia organizado um ritual. Alguns moradores acreditam que ela não morreu no incêndio, mas desapareceu logo depois, levando consigo algo que jamais deveria ter sido invocado. Essa figura é descrita como uma mulher alta, de olhar penetrante e um colar estranho em forma de estrela invertida que ninguém da cidade conhecia. Um dos moradores mais antigos, seu Antônio, revelou em uma entrevista que dias antes do incêndio ele tinha visto alunos entrando na escola carregando velas e livros. Disse também que ouviu cantos em latim, mesmo sem entender nada do idioma. Naquela época, ele tentou alertar o diretor, mas foi ignorado. Depois do incêndio, preferiu nunca mais tocar no assunto, com medo de ser amaldiçoado como os outros. Os desaparecimentos mais recentes, já nos anos 2000, trouxeram mais medo à comunidade. Em 2004, um jovem chamado Caio sumiu depois de apostar com amigos que passaria a noite dentro da escola. Encontraram sua mochila e seu celular, mas não havia sinal dele. O mais bizarro é que o último vídeo em seu telefone mostrava o auditório iluminado, mesmo estando completamente sem energia elétrica havia décadas. Nas imagens, dá para ver figuras andando lentamente no palco. Uma delas se aproxima da câmera e então a gravação termina. Em 2011, outro caso chamou a atenção. Uma excursão escolar que passava pela cidade parou em frente ao prédio para contar a lenda aos alunos. Foi quando uma menina de 12 anos começou a gritar e a dizer que via crianças queimadas acenando para ela das janelas. A menina entrou em estado de choque e precisou ser hospitalizada. Desde então, o local passou a ser oficialmente isolado pela prefeitura, com grades ao redor e avisos de perigo. Mas todos sabem que isso não impediu jovens curiosos de pularem a cerca para explorar. O ápice da história aconteceu em 2017, quando um grupo de exploradores urbanos gravou uma live dentro da escola. Milhares de pessoas acompanharam em tempo real pela internet. A princípio, eram apenas risadas e provocações, mas conforme avançaram pelos corredores, os espectadores começaram a notar coisas que os exploradores não percebiam. Rostos apareciam por frações de segundo nas janelas. Objetos se moviam atrás deles, até que um barulho ensurdecedor ecoou. A batida das cadeiras no auditório, exatamente como na gravação de 83. Os jovens gritaram e correram, mas a transmissão caiu no momento em que a câmera se virou para o palco.
Durante alguns segundos, milhares de pessoas juram ter visto dezenas de figuras imóveis, todas de uniforme escolar, encarando a tela como se soubessem que estavam sendo observadas. Desde essa live, a escola ficou ainda mais temida. Pesquisadores de folclore começaram a catalogar o caso como uma das maiores lendas urbanas do Brasil. Mas para os moradores, aquilo não era lenda, era real e continuava acontecendo. Alguns dizem que a cada 10 anos um novo desaparecimento ocorre, como se fosse um ciclo, um pagamento de dívidas antigas. Há até quem acredite que a cidade inteira é amaldiçoada por conta do incêndio. O desfecho mais perturbador veio em 2023, quando trabalhadores da prefeitura decidiram demolir parte da estrutura por risco de desabamento. No entanto, ao iniciarem as escavações no terreno, encontraram algo aterrador. Um porão secreto debaixo do auditório, cheio de símbolos gravados nas paredes e objetos queimados, incluindo restos de velas, ossos pequenos e um livro carbonizado que parecia conter rituais escritos em latim. O material foi rapidamente recolhido e levado pelas autoridades, mas nenhum relatório oficial foi divulgado. O boato é que algumas páginas do livro falavam sobre oferecer jovens em sacrifício para manter a ligação com um espírito que concederia poder e proteção eterna. Coincidência ou não, desde esse dia, moradores afirmam que a intensidade dos fenômenos aumentou. Agora, não era mais apenas dentro da escola. Relatos de vultos atravessando ruas, de vozes infantis ecoando em casas vizinhas e até mesmo de pessoas que juram ter visto Henrique, o universitário desaparecido, andando pelas praças da cidade, sempre sorrindo de forma estranha, como se fosse apenas um reflexo de algo que nunca descansou. Até hoje, ninguém entra naquela escola sem sentir uma pressão no peito, como se o próprio ar fosse mais pesado. O prédio continua de pé, cercado, mas vivo em cada olhar desconfiado dos moradores. Eles sabem que não se trata apenas de uma lenda. É uma ferida aberta, uma história de dor, mistério e terror que insiste em não ser esquecida. E se você algum dia passar pelo interior de Minas e cruzar com uma antiga escola abandonada, lembre-se bem. Talvez não seja só a sua imaginação se sentir observado. Talvez eles ainda estejam lá, esperando o próximo a ser chamado. E antes de encerrar, se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal. Assim você acompanha mais histórias reais e assustadoras como essa. Quem sabe a próxima lenda que eu trago seja de uma cidade perto de você. Mas cuidado! Algumas histórias, como a dessa escola, parecem não querer ser contadas.